Bancos de dados são alicerces invisíveis da informação. Quer entender como eles funcionam? É sobre isso que vamos falar hoje. Olá, eu sou o Rodrigo Crespi, CEO da CDB Data Solutions, e eu vou falar hoje sobre o que são bancos de dados. Dado, informação e conhecimento são três conceitos que são muito importantes para serem determinados para que possamos desenvolver a matéria do que são bancos de dados. Quando nós falamos de dados, segundo Hauser, nós vamos ver que o dado é um fato do mundo real. Já a informação é um recurso que tem valor para a organização. E o conhecimento? Bom, o conhecimento é toda aquela expressão de aprendizado que nós conquistamos com a informação. Pensando nisso, nós vamos começar a definir bancos de dados. Porque se eu falar para vocês que uma pilha de papel com informações de clientes pode ser considerado um banco de dados. Porém, nós estamos falando de bancos de dados informatizados. E aí o conceito ele já cai para dentro de uma organização, onde é um conjunto interrelacionado de informações, que estão digitalizados, obviamente. Esses dados, eles devem representar o dia a dia da nossa corporação, o dia a dia do nosso sistema que vai acessar essas informações, para assim poder transformar esses dados em informações. E nós classificamos bancos de dados de maneira muito macro em três grandes áreas, onde nós temos os sistemas gerenciadores de bancos de dados relacional, que é uma coleção de dados que se relacionam entre si e possuem uma característica de ser estruturados. Nós temos os bancos de dados dimensional e multidimensional, que são bancos de dados já pré-compilados, com informações prontas para análise de tomada de decisão, ou seja, são orientados a uma linha do tempo e não há como ter um banco multidimensional sem ter o tempo, pois eu estou falando em multidimensão. E os bancos desestruturados, que são aqueles bancos que não possuem uma estrutura pré-definida, orientada e nem uma característica de organização ou segurança. E também são muito importantes pela flexibilidade que eles provém para os nossos sistemas. É o que nós podemos dizer o oposto de um sistema de gerenciamento de bancos de dados relacional. E onde aplicar cada tipo de banco de dados? E essa é uma característica muito importante, porque na atualidade nós vemos muitos sistemas que utilizam diversos modelos de bancos de dados em um único sistema, porque cada sistema toma uma maneira de utilizar e consumir essas informações. A característica principal dos sistemas modernos é que nós conseguimos colocar os dados de maneira dinâmica em diversos tipos de segmentos e origens. Então, um mesmo sistema ele pode utilizar os três conceitos que eu passo aqui de uma maneira muito harmônica. Um sistema gerenciador de banco de dados, um SGBD relacional, ele tem a característica de ser rígido quanto às regras, ou seja, não pode ter dados órfãos, não podem haver dados repetitivos. Ele deve ser desenhado de tal forma que ocupa menos espaço garantindo as informações, por isso que há interconexões. Por exemplo, no caso de uma fatura, nós temos o cabeçalho da fatura e os itens da fatura, que não são armazenados juntos. Isso é uma característica de um desenho de um sistema de gerenciamento de bancos de dados relacional. E aonde a gente utiliza isso? Realmente nesses sistemas, como um ERP, um controle de processamento de faturas, um MRP e muitos outros sistemas que são de gestão, que não podem ter uma falha de gravação de dados. No caso dos multidimensionais ou dimensional, como eles são orientados à linha do tempo, eles são utilizados para aquela característica de Data Warehouse e BI.
Então nós vamos gravar informações já pré-compiladas, ou seja, ao invés de termos um cabeçalho e os dados da fatura separados, nós vamos ter todos os dados da fatura junto, cabeçalho repetido para cada um dos dados e a sumarização do final da fatura juntos, para quando precisarmos compilar essa informação num relatório final, nós não precisarmos despender de tempo de processamento para gerar essa informação. Então é uma característica do sistema que está sendo utilizado. E aí a gente pode utilizar diversos tipos de bancos de dados relacional. O Analysis Service, que já é um tipo de sistema orientado para o multidimensional. E nós temos os bancos de dados que são desestruturados, que são aqueles bancos de dados que vão aceitar diversos tipos de campos, informações e informações múltiplas, como um vídeo junto com um documento, junto com uma informação. E em outra mesma sessão ele poderá não ter vídeo, não ter sessão, mas ter um nome associado a alguma outra tag. Esses bancos de dados, eles são mais dinâmicos, eles são mais velozes e gravam mais rápido. Então, se nós formos utilizar ali um exemplo muito simples, um sistema de pedido de comida online, a interface dele pode ser feita com bancos de dados estruturado, onde a app, você vai fazer o pedido da pizza, vai mandar para dentro do sistema estruturado, que vai compilar e vai dizer, não, eu estou devendo R$40 de uma pizza, né? E vai fazer a entrega. Bom, o acompanhamento da entrega pode ser por um sistema desestruturado, mas o valor que tem que ser pago, as informações de crédito e tudo mais estão no estruturado. Outra informação importante é que o gestor dessa pizzaria, ele vai olhar para o sistema multidimensional quando ele quiser fazer uma dispersão e descobrir quantas pizzas são entregues por dia em determinado bairro da cidade ou em determinada cidade do estado. Essas informações estão em 3 bancos separados, mesmo sendo informação de uma mesma origem. Por isso que utilizamos 3 tipos de bancos de dados. Aqui na CDB Data Solutions, nós temos o profissional capacitado para cuidar de cada um desses 3 tipos de bancos de dados, de maneira macro, que conhece a fundo a cada uma dessas tecnologias. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e dar um like. Até o próximo vídeo.